Você sabe exatamente qual é o papel do pai na criação dos filhos? Não sabe? Então fique conosco, que é isso que vamos discutir no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Jaime Endres, eu sou psicanalista e esse é o canal Jaime Endres Explica. Hoje eu vou começar aí a abordar alguns assuntos que diz respeito à criação dos seus filhos, né? E a forma como nós fomos desenvolvidos na questão psicossexual. Eu abordei isso um pouquinho num vídeo anterior de perguntas e respostas. Algumas pessoas ficaram com muitas dúvidas e eu vou explorar melhor cada uma daquelas questões. Mas antes de começar, eu gostaria de salientar alguns papéis bem específicos da questão do pai, da questão da mãe, na criação e desenvolvimento dos seus filhos, né, o desenvolvimento sadio dos filhos, até porque algumas pessoas que assistem esse canal ainda são pais de crianças pequenas e ainda têm tempo, né, de tentar resolver situações que estavam talvez não fazendo da forma mais correta possível. Então esse vídeo de hoje, além de ser um vídeo explicativo para quem já foi pai há algum tempo e percebeu, né, e vai perceber nesse vídeo que teve algumas falhas no processo, que talvez tentando acertar acabou errando, que muitas vezes acontece isso mesmo, né? Ou os pais que pensaram um dia, né, jamais eu vou fazer igual meus pais fizeram comigo, e acaba tendo aí um comportamento que muitas vezes leva para extremos, né, ou uma criação muito solta, muito liberal, ou talvez até uma criação muito rígida. Então, além de você conseguir identificar que errou com seus filhos no vídeo de hoje, e se identificar que errou com seus filhos, ter a atitude de pedir perdão, né, eu acho que isso é uma das principais formas de trazer cura para as pessoas, né, quando alguém que errou vai em direção a essa pessoa, olha, me perdoe, eu errei com você, eu errei na criação, na sua criação, e agora eu identifiquei que eu fiz algo errado e eu quero te pedir perdão, meu filho. Isso não tem nada de errado, pelo contrário, é muito engrandecedor quando um pai chega para um filho e fala assim, filho, me perdoe, porque eu errei. Isso não diminui em nada a questão da paternidade, pelo contrário, aumenta muito essa questão da paternidade. Então o vídeo de hoje é para isso. Se você identificar que você errou com seus filhos, e seus filhos já são um pouco mais crescidos, né, até a idade adulta ou adolescentes, você pode sim pedir perdão. E aqueles que ainda estão nessa jornada maravilhosa que é a criação dos filhos, pode aparar algumas arestas e tentar, né, não errar nessa questão da criação dos filhos. Pois bem, vai ser uma série de mensagens aí para frente que eu vou explorar vários pontos. Hoje eu vou focar então, né, ressaltando a questão do pai, qual é o papel do pai na criação dos filhos. O primeiro ponto que eu quero salientar é uma questão totalmente psicanalítica, que é a questão da formação aí do superego. O quanto o pai ajuda nessa questão da formação do superego da criança. O que é o superego? Só para lembrar, nós somos aí três instâncias, né? Nós somos o id, que é puro instinto, puro desejo, puro eu quero, né? Então são todos os desejos. Tem alguns vídeos do meu canal aí que eu falo um pouquinho sobre isso, depois você vai lá e assiste. Nós somos o ego é o eu, é o isso, né? O ego são os meus sentimentos, as minhas emoções, o ego é a persona, é a pessoa, né? E nós temos o superego, que é toda a parte da moral, né, da conduta moral, do certo, do errado. É o superego que nos limita, né, que a gente não faça tudo o que a gente quer, e é o superego que também bloqueia um pouquinho os instintos do id. Tá? E o pai tem um papel fundamental nesse estabelecimento do superego, porque justamente é o pai que estabelece um corte nessa simbiose da mamãe e do bebê, da criança e do bebê, estabelecendo aí o que a gente chama de castração. Nossa, que coisa, né? Calma, calma, nenhum papai vai castrar o seu filho de verdade, né?
O que acontece é que o bebê ele acha, e a criança acha, que a mãe tem que servir ele o tempo todo, e, enfim, a mãe para o bebê é uma extensão dele, né? E o pai, né, que faz esse papel de corte, de estabelecimento do superego. Então é o pai que diz, não, peraí, não é bem por aí, né? Tem leis, tem normas, tem regras. Lógico, isso é feito de uma forma natural, mas pela autoridade do pai é que se faz isso, tá? O estabelecimento do superego. Porém, não é só isso, tá? O pai também tem um papel fundamental, não somente na questão da regra, da moral, né, do estabelecimento do superego. O pai tem outros 3 papéis que eu acho que são fundamentais para o desenvolvimento do seu filho. Vamos lá? O primeiro é sustento, o segundo é identidade e o terceiro, destino. Então essa tríade, sustento, identidade e destino, é o que os pais precisam fazer nas vidas dos seus filhos. Porque, de certa forma, a questão do estabelecimento do superego é uma coisa um pouco tanto quanto natural, acontece. Agora, isso que eu falei para vocês agora, os pais precisam se esforçar e precisam estar atentos para que isso saia da melhor forma possível. E é nesse ponto que eu falei, se você é um pai que perceber aqui que errou com os seus filhos, vá e conserte, vá e peça perdão. Sustento. Sustento é a questão da proteção, segurança, né? Então o pai necessita passar para a criança, né, a questão da alimentação, do sustento dela mesmo, né? A questão de proteção, de segurança. É o pai que torna, né, a criança se sente segura no sentido de proteção física, tá? Essa segurança do pai é uma proteção física sobre a criança. Depois nós vamos ver os papéis da mãe, que também entra um pouquinho nisso, mas vocês vão ver que é um pouco diferente. Então é isso, né? Então o pai é que tem responsabilidade dessa questão do sustento. Isso é fácil, tranquilo, acho que todo mundo percebe o quanto isso é relevante. Agora, identidade. Identidade é a pessoa entender quem ela é. Quem ela é como indivíduo, como pessoa. E muitas pessoas, elas são perdidas na sua identidade, elas não entendem quais são os seus valores, os seus princípios, quais são as suas condutas morais, ou quem elas são realmente. Então, algumas pessoas, se você pergunta assim, quem você é? Quem é você? No primeiro impacto, a pessoa fica um pouco tanto quanto perdida. Ela nem consegue explicar quem ela é. Por quê? É uma falta de uma identidade. Tá? Então, é o pai que permeia isso na mente da criança, né? Olha, filho, você é um homem, né? Você é um homem valoroso, você é uma menina querida, uma menina linda, uma menina amada. Então, até essa questão da sexualidade é o pai que coloca sobre a vida do filho. Tá? O pai ele tem um papel fundamental no estabelecimento sadio da sexualidade. A identidade é o propósito, né? Para que eu vim, né? Para que eu sirvo, qual é o meu propósito, qual é o legado que eu vou fazer, vou deixar, né? As pessoas, elas necessitam ter isso muito claro, né? A sua identidade com esse vínculo de propósito, de legado. Então, tudo isso, quem estabeleceu na minha vida, na sua vida, foi o pai, tá? O pai que promove a questão de identidade. E também temos a questão de destino, tá? É o pai quem destina os seus filhos para o mundo. Vale lembrar que os filhos são que nem os navios, né? Onde são construídos os navios, né? No estaleiro. Só que o navio, ele não é feito para ficar no estaleiro. Ali não é o local de destino final de um navio. Pelo contrário, o navio tem que ir navegar, tem que ir para as águas aí dos oceanos. E os filhos é a mesma coisa. Os filhos, eles não podem ficar o tempo todo com os pais, porque os filhos, eles precisam ir para os mares da vida. E esse destino, né, esse envio, esse encaminhar os filhos para a vida é um papel fundamental do pai. E da boca do pai também sai o destino.
Tá? E isso é uma palavra bem interessante, né? A palavra de bênção que sai da boca do pai sobre a vida dos filhos. E isso realmente determina destinos. Então, um pai que desde criança, né, chega para os filhos e diz: filho, eu tenho certeza que você vai ser um grande homem na vida. Filho, o papai sabe que o teu futuro é um futuro brilhante, porque você é esforçado, filho. Porque eu percebo em você um homem, um menino de valor. Eu percebo quanto você faz as coisas se preocupando, né, com a excelência. Gente, isso é de extrema importância. É de extrema importância sair da boca do pai para o filho o quanto ele tem valor, o quanto ele é importante. Ah, mas nem toda criança faz tudo certo. Ah, nem toda criança acerta sempre. Lógico que não. Óbvio que não. Mas aí entra a correção. A correção do quê? Do rumo, né? Então o que é corrigindo a rota no GPS? Eu estou indo para um local e estou errado. O GPS diz corrigindo a rota, né? Então é o pai que faz isso. Filho, você está se desviando dos caminhos corretos. Volte para cá. Volte para a rota, tá? Então, destino, onde você vai chegar. Ah, mas meu filho é muito aprontão. Seu filho é muito aprontão porque ele tem algum déficit de atenção, ele tem algum problema neurológico, que pode acontecer, né? Seu filho é muito aprontão porque está faltando algo aí na sua casa. Será que você está fazendo e cumprindo o seu papel da forma correta? Se seu filho tem alguma questão neurológica, busque ajuda. Hoje temos grandes profissionais, excelentes profissionais em todos os locais, né? No Brasil inteiro temos bons profissionais que trabalham muito bem com essa questão, né? Tanto os médicos, quanto psicólogos, quanto alguns psicanalistas que se voltam mais aí nessa área de infantil, nessa área de criança, bons profissionais à disposição. Então, se seu filho está com algum probleminha na questão da desenvolvimento dele, é papel do pai, dos pais, né, procurar ajuda. Quando eu falo dos pais, é o envolvimento do pai e mãe. Mas o pai tem um peso muito maior de autoridade sobre a vida da criança. Vocês já perceberam que algumas crianças, elas são mais abusadas com a mamãe? Né? Elas abusam mais da paciência da mãe e tudo mais. Isso é natural, tá? Porque o papel de autoridade principal é o pai, e a criança enxerga isso, tá bom? E quando um pai se preocupa com o filho, quando um pai olha para o filho e diz: filho, eu estou junto contigo, essa dificuldade que você está passando, eu estou junto contigo, eu te garanto, o filho vai conseguir sair da dificuldade muito mais fácil e muito mais rápido do que se só deixar aí abandonar a criação dos filhos para a mãe, tá? Que é, infelizmente, o que nós vemos em muitas famílias, né? O pai, o papel do homem, ele delega para a mãe totalmente a questão da educação dos filhos, né? Achando que para ele é simplesmente colocar dinheiro em casa. Grande erro, tá? Grande erro. Porque não é só o dinheiro, só o sustento. É identidade e destino que vai mudar totalmente a vida do seu filho. Papai, você ainda tem filhos pequenos? Pense sobre isso, sabe? Afirme a identidade do seu filho, afirme, né? É da boca do pai. Lacan, ele fala algo bem interessante. O inconsciente é a fala do outro. Que outro? Na maioria das vezes, os pais. Tá? Então, o nosso inconsciente é formado pelaquilo que a gente ouviu dos outros. Então, aquilo que você fala para o seu filho hoje vai formar a identidade e o destino do seu filho no futuro. Eu fui repetitivo? Fui. Com uma intenção, que isso grave na tua mente. Eu quero que você, a partir de hoje, todas as vezes que olhar para o seu filho, pense: sustento, identidade e destino. Estou fazendo isso? Se você é um pai que errou nesses princípios, aquilo que a gente falou no começo, chame para uma conversa, peça perdão, porque o perdão ele é muito capaz de quebrar aí cadeias de mágoa, de ressentimentos que podem estar alojados no coração dos seus filhos. Por hoje é isso. No próximo vídeo eu vou entrar um pouquinho na questão da mãe e nos outros vídeos ainda eu vou explicar período por período, né, dessa questão da fase anal, oral e fálica,
depois a fase da latência e a fase da adolescência. Período por período, como a gente pode ajudar nossos filhos a se desenvolver, a crescer de uma forma saudável. Gostou desse vídeo? Dê aí seu joinha, compartilhe com um monte de gente e não se esqueça, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.